Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Olha, nosso nióbio está em alta, e é por isso que hoje eu quero compartilhar com você duas razões pelas quais eu acredito que esse ouro brasileiro tem potencial para se transformar em um recurso crítico na indústria da mobilidade. Eu sou Guilherme Cordeiro, eu sou pós-graduado na área de Ciência e Engenharia de Materiais e eu acredito transpor ideias para superar desafios e assim transformar vidas. E para cumprir esse propósito na prática, o que eu busco é inovar processos e produtos para melhorar a qualidade de vida e ambiental. E agora que você me conhece melhor, eu quero te contar um pouco mais sobre o cenário por trás da indústria da mobilidade. Cenário que está muito ligado ao mercado de cobalto. Cobalto, que hoje é um metal indispensável em baterias de íon lítio. Esse metal ele é explorado e produzido principalmente pelo Congo, país que tem sofrido muito com instabilidades políticas e com questões ligadas também a condições subhumanas de trabalho, né? E por que eu estou te contando um pouco mais sobre isso? Porque a participação das baterias no mercado de cobalto tende a aumentar. E para você ter mais conhecimento disso, eu trouxe aqui alguns números. Então, para você ter uma ideia, em 2010 a participação das baterias no mercado de cobalto era de 25%, houve um leve aumento em 2017. Agora, nesse período, a demanda sempre foi para atender, basicamente, ao setor eletrônico, né? Então, você tem aí, portanto, baterias para alimentar smartphone e laptops, principalmente. Para 2025, a previsão é que a participação das baterias no mercado de cobalto suba, portanto, para mais de 50%. Isso muito motivado, muito impulsionado pela demanda da indústria automotiva, né? A questão dos carros elétricos aí por trás. E antes de você saber, né, essas duas razões, você ter conhecimento dessas duas razões pelas quais eu acredito que o nióbio tem potencial, então, para se tornar uma alternativa muito interessante, é bacana você saber o que é uma bateria de íon lítio, como ela funciona e onde que vai o cobalto nela, né? Então, uma bateria de íon lítio é basicamente um dispositivo eletroquímico de armazenamento de energia constituído por quatro componentes básicos. Então, como você vê aí nesse esquema, esses componentes são dois eletrodos, um eletrodo de polo negativo, comumente chamado de ânodo, um eletrodo de polo positivo, chamado de cátodo. Esses dois eletrodos são separados entre si por uma membrana plástica, que você vê nessa cor mais alaranjada, clara, no meio desse esquema. E tudo isso está imerso em um líquido orgânico com alguns sais dissolvidos, que recebe o nome de eletrólito. E como a bateria funciona? Bom, basicamente, durante o processo de carregamento, uma parte do lítio que está alocado lá no eletrodo de polo positivo, o cátodo, migra na forma de íons por esse eletrólito e vai ser armazenado lá no eletrodo de polo negativo, o ânodo. E é no processo de descarregamento que a bateria realmente funciona, né? Então você vai ter aí um processo inverso e o fluxo de elétrons, o fluxo de carga, ele vai ser direcionado para um circuito justamente para poder, portanto, fornecer energia e alimentar aí o teu smartphone, o teu laptop ou o teu carro elétrico. E agora eu quero olhar com você um pouco mais para a composição do cátodo, que é justamente o componente aí que tem o lítio e também tem o cobalto. Então, quando você pensa em uma pilha cilíndrica, por exemplo, o cátodo nada mais é do que uma placa muito fina de alumínio revestida por uma tinta. E essa tinta possui, portanto, um ingrediente muito especial, que é o ingrediente, um material responsável pelos processos de armazenamento de energia em uma bateria. E é o material que você vê aí, né, representado por esse modelo aí na tela, né? Então, nessa representação, as esferas na cor roxa são, portanto, átomos de lítio, as esferas na cor rosa são átomos de cobalto e as esferas na cor vermelha são átomos de oxigênio. O material ativo, portanto, que entra na composição das tintas condutivas para cátodos, nada mais é, então, do que camadas de óxido de cobalto intercaladas por lítio. E antes de te contar as duas razões pelas quais eu acredito que o nióbio vai se transformar em um recurso muito crítico nesse setor, eu acho muito interessante você ter conhecimento sobre
a evolução do desenvolvimento desses materiais, pelo menos um pouquinho sobre a evolução, porque essas informações vão te ajudar a entender melhor o papel central que o nióbio vai passar a ter nessa indústria, nessa tendência de eletrificação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você tenha conhecimento é a seguinte. Durante o processo de carregamento, por exemplo, uma parte do lítio somente é extraída dessa estrutura. Por quê? Justamente porque se você tirar todo o lítio, essa estrutura perde a estabilidade dela, né? E durante esse processo, um desses outros dois elementos, o cobalto ou o oxigênio, vai sofrer alterações no seu estado de oxidação, justamente para compensar, para balancear a carga de todo esse material, tá? Para que ele fique, portanto, eletricamente neutro. E quem sofre essas variações no estado de oxidação, já vou deixar claro para você, é o oxigênio. Isso pode trazer alguns desafios tecnológicos, porque essas reações elas podem induzir, por exemplo, a formação de gás. E essa reação ela é uma reação exotérmica, né? Libera calor. Então você vai passar a ter problemas tanto de estabilidade estrutural quanto estabilidade térmica. Ao longo do desenvolvimento desses materiais, o que os cientistas perceberam, então? Como é que eles passaram a contornar esses dois desafios sem prejudicar a densidade de energia, né? Como é que eles passaram a contornar esses desafios e, ao mesmo tempo, aumentar a densidade de energia? Substituindo parcialmente o cobalto por dois elementos centrais. Níquel, que passou a atuar como um centro para transferência de carga eletrônica. Então, o níquel aí tem um papel muito similar ao do oxigênio, na questão de mudar o seu estado de oxidação à medida que se extrai lítio dessa estrutura. E, portanto, quanto mais níquel se insere, mais carga é trocada e assim aumenta-se a densidade de energia. E o manganês, no estado de oxidação um pouquinho mais alto comparado ao cobalto e ao níquel, justamente porque ele passa então a interagir mais fortemente com o oxigênio, e isso leva a uma minimização, portanto, dessas reações paralelas que formam, né, o oxigênio gasoso. Isso contribui, portanto, para aumentar aí a estabilidade térmica, né? E o nióbio? Onde que o nióbio entra nisso tudo? Então, agora que você tem conhecimento um pouco mais desse processo, você vai entender com mais facilidade qual é o papel central do nióbio, né? Então, o nióbio ele vai ter um papel central aí, principalmente como elemento estrutural, né? Eu deixei de comentar com você, mas aqui no slide anterior, depois que se insere níquel e manganês, qual que é o papel aí do cobalto? O cobalto continua, em linhas muito gerais, sendo um elemento estrutural, né? Ele vai ajudar, de forma muito geral, tá, a manter, portanto, essa estrutura lamilar aí, né? Ele vai contribuir para a estabilidade dessa estrutura. E o nióbio vai atuar mais ou menos nessa linha. Então, a primeira razão pela qual eu acredito que o nióbio vai ser um recurso muito crítico, ela está representada aí nesse gráfico. E o que é esse gráfico? Ele representa, portanto, a capacidade de descarga para uma linha específica de materiais catódicos, materiais muito ricos em manganês e nióbio, e essa capacidade foi representada aí ao longo do tempo, né, ao longo de anos. E o que eu quero destacar para você são aqueles pontos na cor roxa mais escura lá no topo do gráfico, né? E percebam como esses materiais são capazes de entregar muita energia comparado ao tradicional NCM, que é o composto que leva níquel, cobalto, manganês, que hoje é muito usado pela indústria, inclusive. E isso ocorre por quê? Basicamente, porque o nióbio é um elemento que tem alta valência, ele naturalmente é encontrado no estado 5+, e isso permite, portanto, para compensar toda a carga dos compostos, que se inclua aí quantidades elevadas de lítio e de metais eletroativos, né? Então, nesse caso, o que os cientistas passaram a fazer foi engenheirar esses materiais de modo que o manganês ele passou a atuar, ele passou a ter um papel muito similar ao do níquel, né? Então, ele vai trocar carga para ajudar a manter aquela questão da eletroneutralidade que eu comentei anteriormente com você, né? E juntamente com muito mais níquel,
aliás, juntamente com muito mais lítio, isso contribui para esse aumento expressivo em capacidade de descarga, né? E é justamente isso que a legenda no canto superior direito, como você vê, está indicando, né? Os pontos na cor roxa mais escura, portanto, representam materiais com alto teor de lítio e com alto teor de manganês, principalmente no estado de oxidação 2+. E como eu expliquei, isso vem por causa do nióbio. O nióbio tem um estado de valência muito alta, 5+, então você tem a possibilidade de inserir mais elementos eletroativos nessa estrutura. Então aí você consegue contribuir para a densidade de energia. E o segundo ponto é a questão da segurança. Como o nióbio é também um elemento de valência muito alta, ele vai contribuir para formar ligações químicas mais estáveis com o oxigênio e vai ajudar a minimizar aquelas reações paralelas que eu previamente havia comentado para a formação de gás, e com isso vai se ter uma liberação menor de calor durante esses processos aí de armazenamento de energia. Então, para que você não esqueça, porque o nióbio tem potencial para se tornar um insumo crítico no negócio do lítio, eu quero destacar, finalmente, que o nióbio ele entra como uma alternativa ao cobalto, e ele vai ter um papel central aí como elemento estrutural, e por conta disso ele vai sim poder contribuir para baterias mais eficientes e mais seguras. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui hoje, se ficou alguma dúvida, eu espero que você comente aqui embaixo desse vídeo, ou você pode entrar em contato diretamente comigo. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em tirar alguma dúvida que tenha ficado. Eu fico por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até lá!